Olá, você está no devocional Sementes do Secreto. E a semente de hoje traz o seguinte tema: fases da vida cristã. Sim, em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo de número 11, nós vamos observar o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Deixa-me contextualizar para vocês esse verso aqui, no capítulo 13 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto, uma igreja muito espiritual, mas uma igreja que tinha muitos problemas de ordem moral. E tinha uma festa muito característica, que era chamada de a festa do amor, onde nessa festa aconteciam tantas coisas que desagradavam demais a Deus. Quando chegamos ao capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo está alinhando e trazendo instrução, conhecimento ao coração da igreja, da maneira que se deva compreender o verdadeiro amor. O apóstolo Paulo praticamente ele personifica, ele personaliza o capítulo 13 de 1 Coríntios na pessoa de Cristo. Ele diz que muitas coisas a gente pode fazer por amor e não significa nada, porque não é verdade que está sendo feito por amor. E ele vai retratando as fases da vida cristã em tudo quanto ele vai apresentando. Ele diz o que o amor não faz, ele diz o que não é o amor, ele fala que o amor dura para sempre. Ele vai dizer muita coisa interessante a respeito de amor. Olha o que ele diz: o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele vai apresentando aqui os absolutismos do amor. O amor jamais acaba, diz o verso 8. E ele vai colocando os dons e dizendo que o amor como motivação é superior no uso dos dons. E quando ele chega no versículo 11, ele diz: quando eu era menino, nesse contexto aqui, eu falava como menino. E a criança é muito característica nas suas falas. Quando eu era menino, eu falava como. Eu não só falava como, mas eu sentia como também. É interessante que é uma fase da vida cristã que a gente está muito ligado naquilo que a gente está sentindo. E é muito comum nós ouvimos um irmão falando para o outro: você sentiu isso? Você sentiu isso também? Confirmou aí? Mas essas coisas, quando você vai chegando à maturidade, você vai superando também algumas coisas desse palavreado aí, desse contexto de sentir ou não sentir. Porque bem mais do que sentir, é obedecer o que se compreende, o que se entende a respeito das Escrituras. Então Paulo prossegue: como menino você falava, como menino você sentia, e como menino você pensava também. Agora que você chegou a ser homem, agora você é maduro, você passou por essas fases todas, você pensa de maneira responsável e de maneira madura, revelando Cristo a outros corações, não mais falando como criança, não mais pensando como menino, e não mais sentindo como menino, mas se responsabilizando com aquilo que você conhece das Escrituras, com aquilo que você sabe a respeito das Escrituras. É isso que denota as fases da vida cristã. Quanto mais de Cristo você conhece, quanto mais de Cristo você pratica, quanto mais de Cristo você assimila, mais com Ele você se parece. É disso que estamos falando. É disso que importa o que você conhece das Escrituras. Quero abençoar o seu coração com esse entendimento e quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, abraça o nosso coração e nos conduza na tua direção, para vivermos tudo o que pelas Escrituras o Senhor tem nos instruído para viver. Tira-nos, Deus, da letargia, da mesmice, daquela postura raquítica da vida cristã, e nos promova, nos eleve a lugares altos, ao mesmo tempo profundos na compreensão da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Se essa semente tem abençoado o teu coração, espalhe ela para mais pessoas. Eu conto com você.